Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essa mensagem consiga chegar ao maior número de pessoas possíveis. Também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que sair vídeo novo aqui no canal, para você não perder nenhum estudo. Também nos siga no Facebook, no Facebook/Profecias Atuais. Lá a gente disponibiliza mais material, disponibilizamos outros vídeos, disponibilizamos artigos, diagramas, imagens, para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias bíblicas. Hoje, como você viu na descrição do vídeo, no título do vídeo, nós não vamos estudar Apocalipse capítulo 4, como nós tínhamos dito no último vídeo. Nós vamos estudar sobre a doutrina do Espírito Santo e os seus dons e fatalmente nós vamos falar sobre os dons, o dom de línguas, tão famoso dom de línguas do Espírito Santo. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque no último vídeo a gente estudou sobre a igreja de Laodiceia. Nós vimos que a carta à igreja de Laodiceia corresponde ao nosso período, ao período da igreja do tempo do fim. E eu mencionei algumas coisas sobre a questão do Espírito Santo, quando Jesus cita que a igreja precisa de colírio para ungir os olhos, para poder enxergar. E nós vimos que é uma referência sobre a unção do Espírito Santo. Então Jesus está falando nessa carta que a igreja do tempo do fim, a igreja dos últimos dias, não tem o Espírito Santo. A gente comentou um pouco sobre isso daí. E algumas pessoas vieram conversar comigo, me mandaram mensagens e pedindo para que se falasse um pouco mais sobre esse assunto. Nós iríamos fazer um vídeo um pouquinho mais para frente, só que aí, reestudando, eu achei pertinente fazer um estudo sobre esse assunto justamente agora, entre o final do capítulo 3 e o começo do capítulo 4, porque o capítulo 4 de Apocalipse tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com principalmente o poder dos dons do Espírito Santo. Então vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer um gancho bem legal, fazer um link bem legal para a gente pegar sobre essa doutrina e já fazer uma ligação com o capítulo 4 de Apocalipse. Repetindo a mesma coisa que a gente já falou em outros vídeos em que a gente comenta sobre doutrinas aqui, a intenção do vídeo não é atacar ninguém, não é criticar ninguém, não é sair apontando o dedo para nenhuma denominação falando que eles estão errados. Nós vamos estudar essa doutrina bíblica à luz da palavra de Deus, que, como nós já vimos, é o nosso guia de fé e prática. O que está escrito aqui nós aceitamos como verdade, o que não está escrito aqui nós não aceitamos como verdade. Então, com todo o respeito que eu tenho por todos vocês que estão nos assistindo, têm nos ajudado nesse canal, têm nos seguido, independente qual que seja a sua denominação, venha de peito aberto, venha de mente aberta, para que nós possamos aprender mais sobre essa doutrina muito importante para o tempo do fim. Então, feche os seus olhos ou fique em atitude de oração. Vamos começar o nosso estudo e pedir o auxílio do Espírito Santo. Pai bendito, nós te louvamos por mais essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, e assim como o Senhor tem estado conosco nos estudos de Apocalipse e também esteve conosco na série de Daniel, pedimos que nesse assunto tão delicado o Senhor possa mais uma vez se fazer presente através do seu Santo Espírito, para que Ele seja o nosso professor. Nós pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós não vamos falar das outras linhas de interpretação sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar da linha de interpretação que nós do canal Profecias Atuais seguimos, da linha de interpretação que nós acreditamos. Aqui do canal Profecias Atuais nós somos trinitarianistas. O que é trinitarianistas? Nós acreditamos na Trindade, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como três pessoas coeternas unidas num único Deus. Como que pode ser isso, Fernando? Esquece, você não vai conseguir entender. Não tem como a gente entender um Deus ser três pessoas e ao mesmo tempo ser uma só.
Ser Deus Pai, ser Deus Filho e ser Espírito Santo e ao mesmo tempo ser um único Deus. Se um dia a gente conseguir entender isso, nós vamos entender a natureza divina, a mente de Deus, e nós vamos nos tornar igual a Deus. Então nem na eternidade talvez a gente consiga entender a doutrina da Trindade. Essa doutrina, você não vai achar essa palavra na Bíblia, a Trindade, ou a Santíssima Trindade. Assim como você não vai achar a palavra livre-arbítrio, ou outras expressões como nós vamos ver mais para frente, o fechamento da porta da graça. Você não vai achar essa expressão. Lei cerimonial, lei de saúde, lei moral, lei civil. Nós não vamos achar essas expressões na Bíblia, mas a ideia está lá. É quando você tem uma ideia implícita no texto, apesar do texto não dizer. Eu sempre cito um exemplo para os meus alunos, quando nós temos as classes bíblicas, que é de lá de Êxodo capítulo 3, que é bem interessante, para você entender como que uma realidade está implícita ali, mas a Bíblia não fala o que aconteceu, ou o que é. No capítulo 3 de Êxodo, nós vemos a história de Moisés se chegando próximo a um lugar onde estava uma sarça pegando fogo, nós chamamos de sarça ardente, e ele foi lá para essa sarça para ver o que estava acontecendo. E no verso 4, capítulo 3, verso 4 de Êxodo, diz que vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheço-lhe o sofrimento. A pergunta é: Moisés tirou ou não tirou a sandália dos pés? Eu vou dar um tempo para você pensar aí, há uns 10 segundos. Então vamos lá. Pensou? Tem alguma parte escrita falando que Moisés tirou a sandália? Não. Moisés não tem nada escrito falando que tirou a sandália. Mas nós acreditamos que sim, Moisés tira a sandália dos pés, apesar de não estar escrita no texto, por causa da estrutura textual. Você vê que Deus fala, Moisés responde. Deus dá uma ordem, Moisés responde. E se porventura, na primeira ordem, Moisés não tivesse tirado a sandália, Deus nem continuaria o diálogo com Moisés. Então, nós não temos escrito que Moisés tira a sandália, mas subentende-se que sim, ele tirou a sandália na presença de Deus. Isso são doutrinas, são verdades implícitas, isso aqui não é uma doutrina, né? Só um exemplo para a gente entender. Mas existem doutrinas implícitas na palavra de Deus em que ela não está escrachada, né, nos textos. A doutrina da Trindade é uma dessas. Então, por exemplo, como nós sabemos que existe uma Trindade? Lá em Gênesis capítulo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Capítulo 1, verso 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, nós temos duas pessoas da Trindade aqui, Deus e o Espírito Santo. Nós sabemos que nós temos uma terceira pessoa da Trindade na criação. Quando nós vemos lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, quando João fala da divindade de Jesus Cristo, falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 3, ele fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a Trindade está na criação: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto é que quando Deus vai se referir, no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, Deus se refere no plural. Ele fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não está falando isso para anjos, porque anjos não criam, anjos são criaturas, anjos são seres criados. Então ele se refere
no plural, façamos o homem à nossa semelhança. Então, Deus é três e ao mesmo tempo é um. E o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Nós entendemos em alguns textos que isso é verdade quando nós vemos lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 29, Jesus fala o seguinte para os discípulos, antes de ser assunto ao céu. Ele fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome ou no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um nome para três pessoas. O correto, gramaticalmente, seria batizando nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele fala batizando em nome, em um nome, que é o Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto talvez mais claro, falando que o Espírito Santo é Deus, está lá em Atos, capítulo 5, quando existe um incidente ali envolvendo um casal chamado Ananias e Safira, que eles tentaram enganar a igreja com relação à venda de algumas posses. No capítulo 5, no verso 3, fala: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? No verso 4, lá no finalzinho, ele fala: não mentisse aos homens, mas a Deus. Então, Deus é o Espírito Santo é Deus. E assim como Deus é uma pessoa, o Pai, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. Nós temos algumas características que são dadas para o Espírito Santo que remete a ele uma pessoa. Por exemplo, nós temos lá em Romanos, vamos pegar em Atos, que nós já estamos aqui, se você está com a sua Bíblia aberta, no próprio livro de Atos, no capítulo 8, no verso 29, quando Filipe está indo atrás de um eunuco para pregar a palavra de Deus para ele, no verso 29, capítulo 8 de Atos, diz: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então o Espírito falou, o Espírito conversou com Filipe. Isso é a atitude de uma pessoa. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo fala que o Espírito Santo, verso 26, também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo geme. E em Efésios capítulo 4, no verso 30, diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo se entristece. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos umas outras vertentes de interpretação com relação ao Espírito Santo. Nós somos trinitarianistas, então nós acreditamos na Trindade, mas nós temos a linha de pensamento de que existe Deus Pai como Deus e Deus Filho como Deus, e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Nós temos uma outra linha que acredita que Deus Pai é Deus, Deus Filho, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é uma energia, né? E nós temos uma outra linha de pensamento que só Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele não é o próprio Deus, e o Espírito Santo também é uma energia, uma força, né? Alguns textos que usam, e um talvez mais famoso que você já deve ter ouvido, é com relação ao Espírito Santo ser o vento, né? O Espírito Santo é o vento. Isso não é nem questão de doutrina, irmãos, isso é questão de interpretação. A passagem que fala sobre isso está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando João vai conversar com Nicodemos, que ele fala o seguinte, no verso 8, capítulo 3, verso 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então quem que é o vento aqui? É quem é nascido do Espírito, não o Espírito Santo. É só uma questão de interpretação, né? Esses dias eu vi na internet que falta muito amor no mundo, mas falta muita interpretação de texto. A Bíblia é um livro que precisa ser interpretado à luz do texto. Então, não é o Espírito Santo que é o vento,
É quem é nascido do Espírito Santo que é como o vento, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa, isso é muito importante a gente entender. Depois que nós descobrimos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós temos que entender que o Espírito Santo tem funções. O Espírito Santo tem algumas funções. Assim como o Pai, ele é criador, o Filho é o Redentor, o Espírito Santo também tem algumas funções. Algumas delas estão lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus fala o seguinte na Santa Ceia para os discípulos, no verso 26: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo ensina. Por isso que toda vez antes da gente começar um estudo, nós pedimos a presença do Espírito Santo aqui, porque é Ele em que vai nos ensinar. E o Espírito Santo nos lembra da palavra, nos lembra daquilo que foi ensinado. Só que Ele só vai lembrar se você estudou, se você leu. Não tem como Ele te lembrar daquilo que você nunca leu. É como se eu falasse para você: ô fulano, ô fulana, você lembra daquela viagem que nós fizemos para a Europa? Você vai falar assim: ô Fernando, eu nunca fui para a Europa, quanto mais com você. Eu, por exemplo, nunca fui para a Europa. Talvez você que está nos assistindo tenha ido. Mas não tem como você lembrar dessa viagem, porque nós nunca fizemos. Então não tem como o Espírito Santo te lembrar de uma coisa que você nunca leu. Ele vai te lembrar e vai te ajudar naquilo que você já conhece. Por isso a importância de você estudar a palavra de Deus, para Ele poder te ajudar, Ele te lembrar daquilo que você precisa saber. Então você precisa ler. Outra função do Espírito Santo está no capítulo 16 do Evangelho de João, no verso 8, que fala: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é quem convence as pessoas. Por mais que eu faça uma série inteira de Daniel, explicando por A mais B as profecias, nós estamos no meio de uma série de Apocalipse. Isso aqui é um vídeo bônus, né, um estudo bônus. E terminando a série de Apocalipse, nós temos o projeto de fazer outras séries, se aprofundando mais sobre as profecias. Por mais que a gente faça vários vídeos aqui, quem vai te convencer dessas verdades é o Espírito Santo, não sou eu. Eu só estou aqui como o transmissor, sou aquele que leva a mensagem. Quem te convence é o Espírito Santo. Isso também é uma coisa muito importante para a gente guardar nos últimos dias. Outra característica do Espírito Santo está lá em Atos capítulo 2, no discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro fala o seguinte, verso 38: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo dá dons para aqueles que se arrependem e são batizados. Isso quer dizer que eu só recebo o dom se eu sou batizado, Fernando? Em via de regra, sim. Na Bíblia nós só temos um caso de uma pessoa que recebeu o dom do Espírito Santo antes de ser batizado. Foi Cornélio. Isso está registrado lá no capítulo 10 de Atos. Mas se você ler toda a história do capítulo 10 e o capítulo 11, você vai entender o porquê que ele recebeu o dom do Espírito Santo antes de ser batizado. Tem um motivo específico. E é o único caso que nós conhecemos que está relatado na Bíblia de uma pessoa que recebeu os dons antes de ser batizado. Em via de regra, funciona assim: eu me arrependo, sou batizado e aí recebo os dons do Espírito Santo. Para que servem os dons do Espírito Santo? Jesus Cristo dá uma missão para os discípulos. Em Marcos capítulo 16, no verso 15, Jesus Cristo fala assim para os discípulos depois da sua ressurreição. Ele fala: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então os discípulos foram comissionados a pregar o evangelho. Não só os discípulos, todo aquele que nasce no reino dos céus é um missionário. Quando você aceita Jesus Cristo, você só tem uma função, uma missão na sua vida: pregar o evangelho para que Jesus possa voltar. Mas às vezes você não está capacitado para pregar o evangelho, assim como os discípulos não estavam capacitados para pregar o evangelho. Então Jesus Cristo falou o seguinte para eles, em Lucas capítulo 24, Jesus fala para os discípulos no verso 49:
Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele faz mais uma vez essa promessa lá em Atos capítulo 1, no verso 8, fala aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Note que lá em Lucas ele fala que vão receber o poder do Espírito Santo, e aqui ele fala que vai receber o Espírito Santo. É a mesma coisa. Por que a gente bateu muito na tecla na questão de o Espírito Santo ser uma pessoa? Porque nós não recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o poder do Espírito Santo, recebemos o dom do Espírito Santo quando nós nos arrependemos e somos batizados. Nós não recebemos a pessoa do Espírito Santo, mesmo porque ele é uma pessoa, ele é Deus. Aí então você pode perguntar, mas tem algumas passagens da Bíblia em que fala que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Isso se chama uma expressão idiomática, lembrei. Isso é uma expressão idiomática. Assim como na língua portuguesa nós temos expressões idiomáticas, no grego nós também temos expressões idiomáticas. Então na língua portuguesa, por exemplo, você vai falar assim, fulano entrou pelo cano. Se você for pensar literalmente, ninguém entrou pelo cano. É uma maneira de dizer que essa pessoa se deu mal, né? Não sei se você já ouviu esse ditado, aqui na minha região diz muito, fala que hoje essa pessoa acordou com a macaca, quer dizer, ela não está num dia muito bom, né? Está com o gênio meio complicado. Significa que ela acordou abraçada com uma macaca na sua cama? Não, é uma expressão idiomática. Quando você fala, que livro você está lendo? Estou lendo Machado de Assis. Você não está lendo Machado de Assis. Machado de Assis não está na sua frente todo escrito para você ler. Você está lendo um livro do Machado de Assis. Então a expressão estar cheia do Espírito Santo significa que essa pessoa está com o poder do Espírito Santo, está imbuído do dom dado pelo Espírito Santo. E quais são esses dons dados pelo Espírito Santo? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala de uma lista de dons, mas que essa lista pode ser bem maior do que está escrito aqui. Nós temos outros dons que Paulo não citou aqui, né? Ele deu um exemplo de dons que o Espírito Santo dá, mas nós temos outros vários dons que o Espírito Santo capacita os cristãos para poderem pregar o Evangelho. Então ele fala assim, capítulo 12, verso 4 de 1 Coríntios. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, o mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então tem uma lista de dons aqui. E tem outros vários dons também que o Espírito Santo capacita aquele que se arrepende e é batizado. Mas infelizmente, nos últimos dias, e é realmente nos últimos dias da igreja, no período do tempo do fim, que as pessoas começaram a se apegar mais no dom de línguas. E que muitas igrejas, alguns irmãos até são oprimidos por não falarem em línguas e são julgados por outros irmãos que acreditam que essa pessoa não tem dom do Espírito Santo. A pessoa canta super bem, a pessoa toca super bem, a pessoa é um ótimo administrador, é um ótimo líder, mas se ele não fala em línguas é como se a pessoa não tivesse o dom do Espírito Santo. Isso é uma bobagem, isso é uma barbaridade. Há vários dons, não é porque a pessoa não fala em línguas em que ela não tem o dom do Espírito Santo, mas esse é talvez o maior dom, o dom mais exaltado na igreja dos últimos dias, principalmente na linha dos pentecostais. E nós vamos entender o que é esse dom de línguas. Como nós vimos, Jesus dá uma função para os discípulos: vocês vão pregar o Evangelho para todas as pessoas no mundo. Os discípulos eram em sua maioria pescadores e todos eram galileus, então eles falavam aramaico e eram iletrados. Como que eles iam pregar o Evangelho para o mundo inteiro? Como é que eles iam pregar para gregos, para turcos, para italianos, para espanhóis, para egípcios, para árabes? Eles não falavam essas línguas. E na época deles não tinham escolas de idioma. E mesmo que tivesse, demoraria muito para que eles pudessem aprender outra língua.
Então o Espírito Santo capacita eles para que eles falem outros idiomas para que o Evangelho seja espalhado mais rapidamente. E o dia utilizado para que isso acontecesse era o dia de Pentecostes. Nós vamos estudar mais sobre isso, como eu disse, esse estudo de hoje tem um gancho no capítulo 4 de Apocalipse. Por que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes? Tem um motivo. Tem um motivo e nós vamos entender isso no próximo vídeo. Por isso, esteja aqui conosco no próximo vídeo para a gente entender por que o dom do Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Mas diz que acontece que lá no dia de Pentecostes, no capítulo 2, quando eles recebem o dom do Espírito Santo, diz que acontece uma coisa fantástica, sobrenatural. No verso 4 fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falasse. No verso 5 fala: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. O que acontecia? No dia de Pentecostes era uma festa judaica em que judeus de todas as partes do mundo iam para Jerusalém adorar. E esses judeus provavelmente tinham nascido no exílio babilônico. E eles eram judeus de etnia, mas cresceram aprendendo outra língua. Então eles iam para Jerusalém adorar, mas eles falavam outra língua. Quando eles estão em Jerusalém, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é derramado sobre os discípulos começam a falar em outras línguas. Que línguas eram essas? Verso 6 diz: quando, pois, se o fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, e que se possuía de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. No verso 7 fala: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí no verso 9 até o verso 11 diz todas as nacionalidades das pessoas que estavam ali. Por quê? Porque aí quando essas pessoas ouviram as maravilhas de Deus na sua própria língua, eles se converteram, foram batizados mais de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, né, se eu não me engano, e eles voltaram para a sua terra pregando essa verdade que eles tinham aprendido lá na sua língua. Por isso que os discípulos falam em línguas, mas essas línguas faladas aqui eram idiomas existentes. Não era língua ininteligível, não existe. Não era língua de anjos, não era esse tipo de língua, era idiomas que foram pregados na língua materna daquelas pessoas que estavam ali, para que aquelas pessoas aceitassem a Cristo, fossem batizadas e voltassem com essa mensagem para a sua terra natal. E assim o Evangelho foi espalhado mais rapidamente. Com relação a esse negócio de língua dos anjos, todas as vezes que os anjos se materializaram e se manifestaram para o ser humano, ele falou na língua do ser humano. E quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz que, no verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então não fala que Paulo fala a língua dos anjos, ele fala, ainda que eu fale, eu não falo. É como se você me perguntasse, você sabe onde é que está fulano? Falou, eu não sei, mas ainda que eu soubesse, eu não te contaria. Então Paulo fala assim, ainda que eu fale, eu não falo, mas se eu falasse, se eu tivesse amor, se eu não tivesse amor, não adiantaria nada eu falar essa língua. E falando em 1 Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons e muitas pessoas falavam várias línguas. Só que na hora do culto, eles queriam falar nessa língua em que eles tinham recebido do Espírito Santo e o culto começou a ficar uma bagunça. Então, Paulo escreve essa carta e no capítulo 14 ele começa a colocar ordem no culto. Eu sempre utilizo o capítulo 14 de Corinto de uma outra forma, de 1 Coríntios, de uma outra forma. Pelo seguinte, por mais que talvez você não esteja acreditando, falando que, tudo bem, a língua que os discípulos falaram foi idiomas, não foi línguas estranhas, não foi esse tom de línguas que é falado nas igrejas hoje. Ou você pode estar falando, Fernando, mas eu falo essa língua que supostamente é a língua dos anjos, já aconteceu comigo. Então nós vamos trabalhar com a hipótese de que essa língua que é falada nos cultos das igrejas hoje seja uma língua diferente do que seja um idioma, sejam línguas estranhas, línguas dos anjos, né? Alguma coisa.
Vamos utilizar 1 Coríntios capítulo 14, que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai explicar um pouquinho como deve ser a ordem nos cultos. Então ele fala o seguinte, no verso 16: se tu bendisseres apenas em espírito, como dirás o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Então, se todo mundo estiver reunido no mesmo local, falando ao mesmo tempo, e línguas ainda que ninguém entende, como que alguém vai falar amém? Como que alguém vai concordar com a sua oração? Porque amém é isso, eu concordo com o que você está falando, não é só que assim seja, não é? Paulo também fala outra coisa, no verso 23 ele fala: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Né? Então, tem que ter ordem no culto. Não sei a denominação que você participa, se a igreja que você frequenta, os cultos são desse jeito. Se são, não está de acordo com a palavra de Deus. E aí Paulo fala assim, então agora nós vamos colocar a ordem no culto. No verso 26 ele fala: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se dos profetas, falem apenas 2 ou 3, ou outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado e cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. E o espírito dos profetas estejam sujeitos aos profetas, aos próprios profetas. Vamos entender então. Estamos num culto, a igreja está lotada. Alguém começou a falar em língua, tem que ter alguém que interprete. Se ninguém conseguiu interpretar o que ele falou, e nem mesmo a pessoa que está falando em outra língua interpretou o que ela falou, ela fica quieta, fica falando só ela e Deus. Como é falar só ela e Deus? Em pensamento. Estou eu aqui falando com Deus. Se eu estou falando e alguém começa a falar, eu fico quieto. Se esse que está falando começou a falar no meu lugar, começa outro a falar, nós dois ficamos quietos. E ele fala isso: 2, quando muito 3. Não é a igreja inteira. Aí você pode pensar, Fernando, mas eu recebi o dom do Espírito Santo e comecei a falar. Como que eu vou conseguir parar? É aí que está. Ele fala, o Espírito está sujeito aos profetas. Eu domino o dom, não o dom me domina. Eu falo em línguas a hora que eu quiser. Não é um choque que eu tomo, um êxtase espiritual que eu recebo, que eu começo a falar e não tenho controle. Não é isso que Paulo está falando aqui no culto. Ele fala que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu domino o dom e não o dom me domina. O dom é dado pelo Espírito Santo para mim, para que eu possa utilizá-lo. E eu utilizo na hora em que eu quero, né? Eu recebi o dom de pregar, eu prego a hora que eu quero. Alguém me convidou para pregar, eu vou lá e prego. Não fico esperando receber a unção do Espírito Santo. Eu já recebi o dom. E alguém me chamou para cantar, eu vou lá e canto durante o culto. É assim que funciona nos cultos. E Paulo fala aqui, no verso 33, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E no verso 40 ele termina, tudo porém seja feito com decência e ordem. Bom, o que nós gostaríamos de dizer é o seguinte: o Espírito Santo capacita as pessoas para pregarem e para um fim proveitoso, para um fim útil. Esse dom de línguas tem que edificar a igreja. Se não está edificando a igreja, não provém de Deus. Tem uma curiosidade, um outro ponto bem importante. Em Atos capítulo 5, no verso 32, é dito o seguinte, se eu não me engano é Pedro que diz: ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então o Espírito Santo é dado, o dom do Espírito Santo é dado àqueles que obedecem.
E agora, para saber quem que está obedecendo a Deus? Porque hoje nós temos o dom de línguas em igrejas que têm doutrinas totalmente diferentes. O mesmo dom de língua é falado em católicos carismáticos e é falado em igrejas protestantes evangélicas. Então, nós temos, eu vou só citar a nível de exemplo, tá, irmãos? Não estou criticando nenhuma denominação, é só a nível para você entender um exemplo. Católicos carismáticos, presbiterianos renovados, batistas renovados, adventistas renovados e assembleianos, por exemplo. Católico tem uma doutrina totalmente diferente da presbiteriana, que tem uma doutrina diferente do batista, que tem uma doutrina diferente do adventista e tem doutrina diferente do assembleiano. Se todos os 5 falam em línguas, quem está obedecendo a Deus? Ou um só está certo, ou todos estão errados. 2 certos não pode estar. Não tem como nenhuma dessas denominações 2 estarem certas em suas doutrinas. E todas estão falando em línguas. Não é para pensar? Né? Então, o que nós aprendemos é que esse dom de línguas que é falado, ainda que fosse essas línguas estranhas que alguns irmãos acreditam, não é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é para isso. O dom do Espírito Santo é um dom de idiomas usado para a pregação do Evangelho. Mas se porventura isso ainda não te convenceu, e não sou eu que vou te convencer, só vou passar mais alguma informação, esse mesmo dom já foi estudado por linguistas em todo o mundo e não é de hoje. E diz que esse fenômeno eles chamam de glossolalia e pode ser observado em praticamente toda a parte do mundo. Isso aqui eu peguei de um artigo falando sobre esse assunto. Religiões pagãs por todo o globo são obcecadas com línguas. Algumas delas são os xamãs do Sudão, o culto a Xangô na costa oeste da África, o culto a Zor na Etiópia e o culto voodoo do Haiti. E os aborígenes da América do Sul e da Austrália murmuraram falar em sons inteligíveis, que soam como uma compreensão mística profunda por santos homens, é uma prática antiga. Então não é de hoje que se fala. Então, se o participante da Umbanda, do Candomblé, está falando a mesma língua que o evangélico, e agora? Nós vamos deixar, não na descrição do vídeo, nós vamos postar lá no Facebook, que é para vocês irem lá para a página do Facebook, curtirem a página e assistirem. Vamos postar alguns artigos falando sobre isso e mostrar alguns vídeos demonstrando as semelhanças de alguns cultos pagãos e cristãos. E agora, quem que está com o Espírito Santo? Não é? Mas eu gostaria de terminar esse vídeo, para além da interpretação do Espírito Santo, que, primeiro, isso é uma manifestação recente, uma manifestação que começa, como eu disse no último vídeo, lá na Rua Azusa, no começo do século XX, em 1903 mais ou menos, uma igreja batista, e começa a ter essas manifestações sobrenaturais e é dito que é o Espírito Santo. Então, é a partir do tempo do fim que começa. Por isso que Jesus Cristo fala para a igreja do tempo do fim: vocês acham que você tem o Espírito Santo, vocês não têm, vocês têm que vir até mim para pedir o Espírito Santo para que eu possa receber, doar, eu conceder esse dom para vocês. Por isso que é tão importante a gente aprender essa doutrina, porque é uma manifestação recente e característica da nossa realidade como igreja nesse período profético antes da volta de Jesus. E o segundo ponto que eu gostaria de terminar, que mais do que os dons do Espírito Santo que nós precisamos ter, que Paulo fala em 1 Coríntios, eu gostaria muito que vocês tivessem o dom de profetizar, que vocês procurassem os melhores dons, né? Então devemos procurar ter os melhores dons, devemos pedir a Deus para que Ele nos capacite com dons, para que nós possamos ser melhor aproveitados na pregação do Evangelho. Mas mais do que os dons do Espírito Santo, nós deveríamos desenvolver os frutos do Espírito Santo e não os dons. Em Gálatas capítulo 5, no verso 22, tem a lista do fruto do Espírito Santo. Fala que mais o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então, como é que pode uma pessoa que
briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos, bate no cachorro, trata mal o funcionário, trata mal o patrão, não se dá com ninguém, não é alegre, não é manso, não é bondoso e está falando em línguas. Não é? Então, mais do que o dom do Espírito Santo, o verdadeiro dom do Espírito Santo, deveríamos procurar desenvolver o fruto do Espírito Santo. E para isso nós precisamos ter muita comunhão com Deus, estudo da Bíblia, oração e pedir que Ele nos renove todos os dias, que a graça de Cristo nos alcance para que nós sejamos transformados à sua imagem e semelhança. Nós vamos fazer um link sobre tudo isso que nós estudamos com o vídeo que vem do capítulo 4 de Apocalipse. Você vai entender como faz sentido essa questão do dia de Pentecostes, quando aconteceu o derramamento dos dons do Espírito Santo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece e quer saber mais sobre esse assunto. Deixe um like, comente aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, se você discorda, se você não discorda. A gente está aqui para conversar e dialogar. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um e até uma próxima.